Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para os irmãos, para as irmãs que acompanham nossas pregações lá no nosso canal. No nome de Jesus, estamos nessa noite na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Nós vamos pregar Provérbio 14, a mulher sábia. E você que não é inscrito lá no canal, se inscreve lá para ajudar nós em nome de Jesus. Se você passar pela pregação, se ainda não se inscreveu, inscreve para ajudar nós a continuar levando a palavra de Deus nas nossas redes sociais. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está nos seguindo, em nome do Senhor Jesus. Comenta lá, deixa seu likezinho, abençoa nosso canal, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar nessa noite, não seja eu aqui falando da minha vida, meu ego, do meu eu, mas seja Jesus falando, ensinando para a noiva do Cordeiro, a tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu, a pastora Maria do Socorro, Pai. Meu Deus, uma pastora de cura e de libertação, Senhor. Sou delegada não pelos homens, mas por Deus, meu Pai. Eu reconheço, Senhor Jesus, da onde o Senhor me tirou. Sei que eu sou pequena, Pai. Que eu diminua diante do Senhor, meu Pai. Que o Senhor apareça no meu cajado, apareça no meu ministério, apareça na minha vocação e me blinda e me guarda de toda idolatria, Senhor. Que o foco desta igreja é Jesus, Pai. O Senhor é o foco dessa pregação nessa noite, Pai. No nome de Jesus, Pai. Vem ativar a minha chamada em cima do altar, meus dons, meu sentido espiritual. Ativa a tua serva, Pai. Meu Deus, que está na tua casa. Ativa, Pai, cada homem e mulher de Deus, aonde essa pregação vai entrar. Que este homem, esta mulher, esta criança, esse jovem, esse adolescente, seja ativado, Pai, no mundo espiritual para Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos, Senhor, coloca na frente da igreja o anjo de luz, Miguel, arcanjo, com os anjos do céu. Não permita que nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum dominador, nenhum demônio territorial tenha poder e força para, meu Pai, tirar a concentração da igreja, para tirar a concentração da palavra. Mas eu mando agora que os principados, potestades, demônio, legiões, espíritos comecem a ganhar fogo. E dobre o joelho agora, ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus. Dobra todo o joelho em nome de Jesus e solta as almas e desamarra as vidas agora em nome de Jesus e no poder que há no sangue de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbio 14. Série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Glória a Deus. A irmã pode se assentar. A palavra de Deus vai dizer assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Glória a Deus. Vemos aqui Salomão falando da mulher sábia. Salomão falou também da mulher prudente, da mulher virtuosa. Então, Deus permitiu que essa passagem estivesse na Bíblia, para que toda mulher que for sábia venha edificar sua casa. Mas nós sabemos que para nossa casa ser edificada, nós temos que ter Deus dentro de nós. Não tem como você ter uma casa edificada
se você não leva Deus a sério na tua vida. Lá no Salmo 127 vai dizer que é Deus que edifica a casa. Se Deus não edifica, a Bíblia vai falando no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é Deus que edifica um lar. É Deus que guarda uma cidade. Os guardas podem até estar ali a noite inteira vigiando aquele patrimônio, aquela cidade. Se Deus não tiver no controle ali para dar o livramento, não adianta ter segurança e não vai adiantar ter guarda. Da mesma forma, é Ele que edifica a nossa casa. A Bíblia vai dizer também, lá em João capítulo 15, que sem mim nada podeis fazer. Que aqueles que estiverem em Jesus dá muito fruto, mas aqueles que não estão, não vai conseguir dar fruto. Lá em Mateus capítulo 7 vai dizer os princípios da mulher sábia. A Bíblia vai dizer em Mateus 7. Glória a Deus, aleluia. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, Jesus falando para o discípulo dele, e as pratica, assemelho-lhe ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, como que nós vai ser uma mulher sábia? Quando Deus, Ele é o centro da nossa vida. Quando nós escuta as palavras do Senhor Jesus. Quando nós colocamos em prática, no dia a dia, a palavra do Senhor. Quando nós colocamos em prática, glória a Deus, ali nós vamos ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Então, a mulher sábia, ela deve colocar a tua vida nas mãos de Deus, ela deve pôr Deus em primeiro lugar na vida dela, ela deve ouvir a palavra de Deus, ela deve escutar a voz de Deus, e no dia a dia, ela vai colocando em prática aquilo que ela está aprendendo na casa do Senhor, na casa de Deus. Então aí vamos ver que tem uma mulher na Bíblia que foi uma mulher sábia, uma mulher entendida, uma mulher que salvou sua casa, uma mulher que salvou o seu lar. Esse é o princípio de todas as mulheres sábias. Elas devem lutar para salvar a sua casa, para livrar a sua casa de toda maldade. Na Bíblia tem uma mulher em 2 Samuel 25, chamada Abigail. É uma das mulheres mais entendidas que nós vimos no Velho Testamento. E foi uma mulher que ela soube ouvir a palavra de Deus. Foi uma mulher que ela guardou a palavra de Deus. E que também assim seja. 1 Samuel 25, vou dar vou lá no 1 Samuel, capítulo 25, para nós entrar no tema que nós estamos hoje. Então, nós vemos que Abigail, ela foi uma grande mulher de Deus. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher de entendimento. A mulher sábia, irmã, aquela mulher que não age por emoção. Ela não age por sentimento. Ela é uma mulher de entendimento. O que é ser uma mulher de entendimento? Você precisa entender o meu lado e o lado das outras pessoas.
nós, ser humano, nós tem o nosso lado. E também tem o outro lado da outra pessoa. Agora, a mulher tola, ela é aquela mulher egoísta. A mulher tola, ela só pensa nela. Ela só pensa no seu orgulho, no seu ego, na sua emoção, no que ela está sentindo. A mulher tola, ela não pensa o que a outras pessoas pensam, o que a outras pessoas estão sentindo, o que a outras pessoas vai agir com as reações dela, com as atitudes que ela vai provocar na vida das pessoas. Que eu e você venha ser a mulher sábia, aquela mulher de entendimento, que venha pensar em nós e pensar nas outras pessoas, como Abigail agiu. A Bíblia vai dizer que Abigail era uma mulher casada, seu marido era Nabal. Nabal era um homem de obras ruins, era um homem louco, era um homem de Belial. Ele era um homem maligno nas obras e era da casa de Caleb. Era duro. E aquela mulher, ela casou já com aquele homem louco, homem de obras ruins, homem duro. Então Abigail, ela era inteira. A mulher sábia, mas ela é inteira. Você tem que ser completa. Você já tem que ter sua cura. Sua cura, mulher sábia, não depende da cura das outras pessoas. Para você ser feliz, não depende de quem não quer ser feliz. Para você ser uma bênção, não depende de quem não quer ser uma bênção. A mulher sábia, ela já é completa, ela já é inteira, ela já é entendida. E a mulher tola não. Muitas vezes ela acha que é as pessoas de fora que vai fazer ela feliz. A mulher tola, muitas vezes ela acha que é o marido que faz ela feliz, que é os filhos, que é os bens. Não, Abigail tinha o dom de Deus. Abigail tinha o dom de sabedoria. Ela já era inteira. Ela já entendia que aquele marido era louco. Aquele marido tinha as obras ruins. Quando ela chega diante de Davi, ela vai declarar tudo isso para Davi. Eu e você tem que ter o discernimento de espírito, para nós entender quem é as pessoas que nós convivemos. Porque muitas vezes, irmão, nós vivemos com as pessoas. Nós sabemos que elas é difícil, que elas não é liberta, elas não é transformada. E o que você espera de uma pessoa que não é liberta? O que você espera de uma pessoa que é louca? O que você espera delas? Você já tem que saber com cada tipo de pessoa como que elas é. E ali a Abigail já era inteira, então ela já sabia, porque muitas vezes nós vemos hoje em dia, nesse século, as pessoas indo para as igrejas buscar mudar marido, mudar a esposa. Você já casou com uma pessoa que ela não era liberta. Você já casou com uma mulher fragilizada. Então, agora você tem que aguentar, lutar por ela, se você querer, pela tua fé. Não querer pôr peso nas pessoas. Não querer pôr no pastor, que o pastor é obrigado a jejuar, é obrigado a fazer campanha, é obrigado a ficar fazendo horas e horas de oração para mudar. Você já casou, você já viu os sinais, porque quando a gente namora, Deus já mostra os sinais. Se aquela pessoa é ciumenta, você já começa a pegar um pouco. Que aquela pessoa já vai mostrando um pouquinho de ciúme. Você vai vendo desequilíbrio no ser humano. Quando você vai dando liberdade para as pessoas, você vai pegando irmãos e irmãs, quem é a outra pessoa. Então por isso que eu e você tem que ter sabedoria e ser inteira. Inteira para que nós não venha se frustrar, para que nós não venha se decepcionar, para que nós não venha se ferir. Por quê? Porque se aquela outra pessoa é tola, você está completa em Deus. Sua felicidade vem de Deus. Não é de quem está do outro lado. Abigail é o maior exemplo para as mulheres da Bíblia. E é o maior exemplo para as mulheres dos dias de hoje. Quantas irmãs
que vão para a igreja buscar para transformar um marido que não é curado na alma. E muitas vezes elas levam anos e anos e anos e anos e aquilo não muda. Ora, faz campanha e não muda, porque elas ignoram os sinais. Os sinais foram no namoro. O namoro é para quê? É para a gente pegar os sinais que estão na outra pessoa. Então, que nós venhamos ter Deus dentro de nós, para nós ser edificada em Deus, curada em Deus, completa em Deus. Então, a Bíblia vai dizendo que Abigail é o exemplo de sabedoria para toda mulher. Por quê? Porque Davi, ele estava ali com os seus homens, e Davi, antes ele tinha servido a Nabal e os pastores de Nabal, que pastoreavam ali próximo de Davi. Mas chegou um momento que agora Davi estava precisando de alimento para ele e para os seus homens. E ele manda os seus homens ir até Nabal, pedir para ele enviar alimento para eles. Vou ler aqui a palavra de Deus. Versículo 12 de 1 Samuel 25. Vou ler o 10 para nós entender. Chegando, pois, os mancebos, o 9. Chegando, pois, os mancebos de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Ó a resposta do homem louco. Nabal, no versículo 10. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muito servo há hoje, cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, minha água e a carne das minhas ovelhas, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, Davi manda pedir carne, água, pão para os seus. Davi estava fugindo de Saul. Davi, logo ele ia ser o rei de Israel. Davi não era um homem qualquer. Davi era um homem que tinha uma promessa de ser o rei de Israel. Davi foi aquele que derrotou o gigante Golias. E Nabal desfez de Davi. Quem é Davi? E ali Nabal pensou só no lado dele, o lado egoísta, só no lado do material dele, não pensou no outro lado. Por isso entendemos que a mulher sábia, ela vê os dois lados. Glória a Deus. Eu e você tem que pedir para Deus os dons, para nós ver os dois lados aqui na terra, o lado espiritual das pessoas e o nosso lado. Então esse homem materialista e louco desfez de Davi. Nós sabemos que Davi na Bíblia não levava desaforo. Davi era sanguíneo. Quando Davi soube que ele desfez dele, então agora o versículo 12. Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho, voltaram e vieram e anunciaram tudo conforme todas essas palavras. E pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja sua espada, cada um cingiu sua espada, cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. Glória a Deus. Então estamos vendo aí que uma pessoa que é tola, esse Nabal aqui, ele era tolo, ele agiu por emoção, ele agiu por egoísmo, ele só pensou nele, ele não pensou na outro lado, ele não foi educado, ele não respeitou, ele falou mal de Davi. Davi ia ser rei, Davi não tinha dó de ninguém, Davi era sanguíneo, Davi estava com 400 homens.
Davi pediu para 200 homens se preparar a espada, e Davi ia subir agora para acabar com a casa de Nabal. Estamos vendo aí, mulher da Bíblia, que uma mulher tola é aquela que só pensa nela, na vida dela, na casa dela, nos bens dela, e ela esquece. Esquece que tem o outro lado da história, tem outras pessoas do outro lado. Então, agora, Davi vem para destruir essa casa, mas através de uma mulher sábia. Nessa casa vai ter a paz e vai entrar o livramento de Deus. E é para isso que Deus levanta as mulheres na terra. Quando uma mulher sábia, ela evita muitas tragédias dentro da casa dela e da família. Versículo 15. Versículo 14. Porém, um dentre os mancebos anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto ao saudar o nosso amo, porém ele não se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm sido muitos bons, nunca fomos agravados deles. Nada nos falou em todos os dias que conversava com eles, quando estava no campo. Então aqui o moço, ele não vai, o servo de Abigail, ele não vai a Nabal. Ele prestou atenção, ele viu na casa de Nabal que Nabal ele era egoísta e louco. Ele percebia Deus na vida de Abigail. Ele percebia que Abigail era uma mulher sábia, que era uma mulher que você podia chegar nela e conversar. Eu e você tem que ser sábia, irmãos. Nós não pode ser violenta, nós não pode agir falando mal das pessoas, agir com violência, com estupidez. Temos que ter princípio, temos que ter educação. Daqui Davi era uma pessoa boa, os moços de Davi eram bons, mas a loucura daquele homem, as obras ruins daquele homem, viu mal em Davi, viu mal nos homens de Davi, e não quis ajudar Davi e o seu povo. E agora Davi vem para fazer o mal para eles. Então nós vemos que através de uma pessoa louca, outras pessoas vai também caindo na espada, vai sendo destruída. E assim é no nosso mundo de hoje. Quantas famílias destruídas, quantos lares destruídos. Porque muitas vezes dentro daquela casa não tem uma mulher sábia. E nessa noite nós possamos guardar no nosso coração a sabedoria de Deus, para edificar, para salvar e para dar livramento. Versículo 16. E de muro em redor nos serviram assim de dia como de noite, todos os dias que andavam com eles apacentados as ovelhas. Olha, pois, agora e vê que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, contra toda a sua casa. Ele é um filho de Belial, que não há quem possa falar. Belial quer dizer demônio da loucura. Então Nabal ele tinha o espírito da loucura. Ele era aquela pessoa que só via ele, agia por emoção. Então um servo foi, avisou Abigail. E a palavra de Deus vai dizendo que Abigail se apressou. Tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de paz. Eu estou no versículo 18 de 1 Samuel. 200 pastas de figos passados, pôs sobre o jumento, e disse ao seu jovem: ide diante de mim, eis que eu seguirei de perto, que porém não declarou a seu marido Nabal. Então a mulher sábia, nem tudo ela vai falar para o marido que é louco, para o marido que é narcisista, para o marido que é psicopata, nem tudo ela vai falar. Se Abigail falasse assim: ó, eu vou lá levar o pão, a ovelha que Davi pediu, o vinho, esse homem não ia deixar ela fazer isso. Então a mulher sábia, ela tem que ser inteira, completa, porque
Porque vai ter coisa que ela vai ter que fazer pela sua casa, sem falar com aquele homem que age por emoção. Então aqui entra a sabedoria, irmão. Nem tudo nós vamos alcançar das outras pessoas, mas através de nós mesmas, nós vamos virando a chave da nossa história, salvando, libertando, curando. Abigail, se tivesse falado para o marido dela que ela ia levar as coisas que Davi pediu, ele tinha impedido e tinha havido uma tragédia. Então você que é mulher sábia, você precisa de Deus, Jesus, para você saber pôr tua casa em ordem. Vai ter momentos que você não vai poder contar com aquele homem que é um homem que tem um espírito da loucura. Um homem que age por emoção. É aqui que entra a mulher entendida. É aqui que entra a mulher sábia. Ela fez tudo calado. Fechou a boca, igual a rainha Esther. Quando a rainha Esther estava naquele palácio, o inimigo dela era Ramã. E ele queria matar todos os judeus. A rainha Esther, ela fechou a boca, ela foi para o jejum, foi para a oração, para poder chegar diante do rei, para dizer para o rei que ali o ministro do rei era inimigo do judeu. Tem coisa que nós devemos fechar a boca e contar com as armas espirituais. Qual foi a arma que salvou a casa de Abigail? Sabedoria. E você tem que usar as armas nessa noite para salvar a sua casa. Muitas mulheres têm seu casamento destruído, entraram para divórcio. Muitas perderam a vida nas mãos de homens psicopatas, homens narcisistas, porque elas não tinham sabedoria. Se elas tivessem buscado algo em Deus, o dom de Deus, se elas tivessem sido como Esther, Esther salvou um reino, glória a Deus. Abigail, irmão, ela salvou uma casa, porque eram mulheres de Deus. Quem edifica a casa é Deus. Eu e você precisa das armas espirituais. Muitas vezes você vai precisar, para defender sua casa, fazer uma campanha de louvor, jejuar, ou ter sabedoria, ou ir para a palavra. A Bíblia diz que cada arma da Bíblia de Deus, elas são poderosas para salvar a nossa casa. Esther salva com jejum e oração e sabedoria. Abigail vai salvar a casa dela com sabedoria também. Sendo calada, fazendo tudo, sem o inimigo perceber. Porque se o inimigo perceber, tudo vai ser estragado. Então, nessa noite, mulheres, não precisa você perder sua família. Não precisa você destruir seu lar. Basta você ter as armas certas para você saber, no silêncio, lutar contra o inimigo. O nosso inimigo, ele não é a carne e o sangue, mas é no mundo espiritual. E esse daqui, ele tem o espírito da loucura, que faz parte de Belial, que é um dos tronos de Satanás, Belial. A palavra de Deus vai dizendo que assim Abigail fez tudo calado com seus moços e foi ao encontro de Davi para impedir aquela tragédia. Versículo 20. Sucedeu que andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte. Eis que Davi e seus homens vinham ao encontro. Encontrou-se com eles e disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, e eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até o menino. Então Davi ia matar tudo, até Abigail poderia morrer. Davi estava vindo, eu não ia deixar nenhuma criança viva da parte de Nabal, porque Davi foi bom, ele ajudou Nabal, e quando ele precisou, pensava que Nabal era amigo, Nabal zombou, Nabal pisou. E aqui nós aprendemos uma coisa, irmão, que muitas vezes nós ajudamos as pessoas, e quando você vai precisar delas, elas fazem o que Nabal fez com Davi. Só que Deus não desampara o servo dele.
Davi não precisou matar, destruir. Deus proveu, daquela mesma casa ele proveu tudo o que Davi precisava através de uma mulher de Deus. Então, irmão, aprendendo que eu e você não precisa fazer vingança com ninguém. Nós não precisamos destruir ninguém. Nosso Deus é provedor. Quando alguém não querer nos ajudar, Deus vai levantar no nariz daquela pessoa alguém para te abençoar aqui na terra. Porque esse Deus, ele é grande, ele é poderoso. Lá no Salmo 37 vai dizer que Deus nunca vai desamparar o justo. A descendência do justo é abençoada. Quando alguém passar pela tua história, pisar em você, desfazer em você, não liga não, irmão. Não precisa você matar, roubar e destruir, não. Sujar o nome daquela pessoa, não. Glória a Deus. Deus vai usar alguém que é bom. Abigail era boa, de boas obras, e ela veio diante de Davi. Vamos ver o que ela fez para nós terminar a pregação. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou, desceu ao jumento, prostrou sobre o seu rosto diante de Davi, inclinou a terra, lançou seus pés, disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva ao teu ouvido. Ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça a esse homem de Belial, a saber, Nabal, a impressão do seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Então aquela mulher sabia quem era o marido dela. Uma mulher sábia, ela sabe quem é as pessoas. Uma mulher sábia, ela sabe quem é aquela vizinha que entra na casa dela. Ela sabe quem é aquela amiga que entra na casa dela. Uma mulher sábia, ela sabe quem é cada ovelha que pisar o pé na igreja. Ela sabe qual é a estrutura, o que está no espírito, o que está na mente, o que está nas emoções. Ela sabia quem era o seu marido, que ele era louco, que ele não tinha um coração bom. Então ela chega diante de Davi, ela implora para Davi não fazer o mal para ela, para a casa dela. Versículo 20. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, de que tua mão te salvaste. Agora tais e quais Nabal seja o teu inimigo, que procura mal contra o meu Senhor. Então ela impede Davi de fazer uma loucura. Ela: Davi, logo você vai ser rei. Davi, não suja tuas mãos com o homem que é louco não, Davi. Você não precisa disso, você vai ser rei. Nabal é apenas teu inimigo. Você vai ser rei. Não leva para o teu reino essa culpa. Não leva para o teu reino essa mancha. Que é isso, é a pessoa sábia. Uma mulher sábia, ela vai evitar tragédia. Ela vai evitar brigas, guerras e contendas, irmão. Uma mulher sábia, ela vai sempre te apontar para a paz. Então ela fala para Davi que não precisa ele manchar as mãos dele. E assim tem que ser nós também. Nós não precisamos nos dias de hoje. Quem é a pessoa louca que vai aparecer na tua vida? Muitas vezes é alguém que vem te tirar a paz. Muitas vezes é alguém que está endemoniado pelo espírito de loucura, que vem na tua vida, na tua casa, na tua família, querer comprar briga com você. Mas o que você vai fazer? Vai lembrar dessa palavra. Você vai ficar com as mãos limpas. Você não vai pegar pedaço de pau, pegar arma para fazer maldade com ninguém. Porque a justiça, ela vem de Deus. E o homem sábio e a mulher sábia, ele salva a tua casa das tragédias, das calamidades que o diabo prepara para nós. Então a palavra do Senhor vai dizer que Davi ficou maravilhado com aquela mulher. Tal foi a sabedoria daquela mulher, que Davi parou. Davi não quis ir até aquela casa, planejar aquele plano que era de destruição, que era de morte, contra aquela família. Então daí uma mulher sábia, ela edifica um reino. A rainha Esther alcançou um reino.
Nós vemos que Abigail salvou sua casa de uma tragédia. E nessa noite eu e você somos convidadas a ser as mulheres sábias deste século, deste presente. Nós podemos deixar para a nossa geração um legado, uma família abençoada, uma pessoa que edificou uma igreja, edificou sua família. Você e eu tem essa capacidade nessa noite. Que nessa noite, mulher de Deus, você venha ficar do lado da sabedoria. Deixa de ser aquela mulher briguenta. Deixa de ser aquela mulher que xinga, que fala palavrão, que qualquer coisa pega o cabo de vassoura, que vai para cima do teu marido, dos teus filhos com violência. Mulher, deixa de ser essa mulher. Seja uma mulher como a Abigail, uma mulher de educação, uma mulher de nível, uma mulher de respeito. Senta, conversa com teus filhos que estão rebelde, para saber o que acontece com esses filhos da rebelde. Será que não foi quando era criança que ficou sozinho, carente, sem presença de um dos pais ou da mãe? Talvez será aquela mãe que só trabalhava, não tinha um dia para tirar seus filhos, não tinha um dia para ir para uma pracinha, para ir sentar com teus filhos. Então, mulher, senta, conversa com teus filhos, senta, conversa com teu marido para saber por que esse homem está violento. Aleluia, por que esse homem está no espírito de loucura. Que eu e você venha marcar a nossa família, a nossa igreja. Que as pessoas vêm dizer, aquela irmã, ela é sábia, aquele irmão tem a vida edificada por causa daquela irmã que sabe edificar a casa, o lar e a família. Então Abigail, ela poupou essa tragédia. E Davi voltou, pegou as coisas, levou do seu povo, foi se alimentar. E aí Abigail, ela chegou no marido dela. Aí o marido dela, quando ela voltou, ele estava tendo uma festa na casa dela. Estava bêbado. Abigail deixou passar a noite. Ela não contou para o homem bêbado o que Davi estava vindo fazer. Muitas vezes a pessoa está fora do juízo, está transtornado, está nervoso, e nós queremos resolver os problemas com aquela pessoa que está bêbada, transtornada. Não é assim também que a mulher sábia age. Ela deixou passar a noite. Depois ela contou para ele o que Davi ia fazer com ele. E ela contou, e nós vamos ver mais na frente, Deus feriu Nabal. Porque a Bíblia diz que quem tocar nos ungidos de Deus, o próprio Deus toca neles. Mais na frente, Deus feriu Nabal, e Nabal morreu. E quando esse homem morreu, Davi manda chamar ela para ser a esposa dele, porque Davi queria ter do lado dele uma mulher que sabe edificar uma casa. E ela queria ser apenas uma serva, mas Davi escolheu ela como esposa. Então Deus, ele remiu Abigail. Abigail, ela deve ter sofrido tanto nas mãos desse homem, só que ela não largou seu casamento, ela não separou do seu lar, ela não foi para o divórcio, ela não casou 2 vezes, ela enfrentou guerra do lado de um homem ruim, ela soube salvar a sua casa. Ela não era aquela mulher envenenada, aquela mulher que mesmo que sofreu na mão daquele homem, que não estava pouco se importando com o lar dela, não. Ela soube viver ali um momento difícil na vida sentimental, mas Deus honrou a Abigail. Deus honrou o dom que estava na vida de Abigail. Quando esse homem morreu, quem é que vai ser o marido de Abigail? Um grande homem, um homem de Deus, um dos maiores reis que passou sobre a terra. Talvez nessa noite, mulher, você que é crente, que é cristã, você precisa ser completa dentro da tua casa. Quantas mulheres que não aguentam passar uma luta,
que já fala, eu vou separar, vou divorciar. Se você separar, vai casar, vai adulterar, vai envolver 4 pessoas em adultério, passa por aquele momento difícil, você não quis aquele homem, agora ajuda a levar esse homem para frente, ajuda essa mala a ir para frente, ajuda a levar essa guerra para frente. E espera em Deus, que quem faz justiça é Deus. Então nós vemos que é uma das histórias lindas para a igreja, porque aquela mulher deu exemplo. O marido dela era louco, era ruim, ela não precisou casar, sair fora do casamento, ela deixou Deus fazer a obra, ela foi completa, Deus fez a obra, Deus matou Nabal. E quando Deus enterrou Nabal, Davi vem e leva ela como viúva para ser esposa. Talvez nessa noite você vive num casamento difícil, com um narcisista, com um louco. Mas se você tiver os dons de Deus, se você tiver Jesus, você vai saber sair dessa situação. Sem precisar de escândalo, sem precisar de adultério. Porque Deus, Ele sabe tocar no homem. Deus sabe fazer a obra no homem, como Ele fez em Nabal. Foi Deus mesmo que matou e ela ficou livre daquela situação. Isso chama sabedoria de Deus. Isso a igreja de hoje precisa. Nunca tivemos um tempo em que a igreja precisa de sabedoria como nos dias de hoje. Então que Deus abençoe. Essa pregação vai subir para o meu canal. Você que passar por ela, abençoe nosso canal. Escreve lá em nome de Jesus. Deus abençoe nós aqui na igreja. Nós vamos guardar a palavra de Deus. Ser uma mulher sábia. Uma mulher que confia em Deus. Que caminha com Deus. É Deus que vai livrar nós dos nossos inimigos. Nós não precisamos de escândalo e nem destruir a reputação de ninguém, mas ser uma conciliadora, se colocar na brecha para ajudar outras pessoas. É só isso que nós precisamos aqui na terra. De ser uma conselheira e de se colocar na brecha. Não precisamos matar ninguém, roubar ninguém, destruir a reputação de ninguém, mas edificar um legado, uma igreja, uma casa, uma família, aonde você passar, que você escolha ser uma pessoa entendida e que Deus abençoe a palavra nessa noite e que onde a palavra de Deus entrar, que você não seja uma pessoa que age por emoção. Sempre você pensa na outra pessoa, no lado dela e pensa no seu lado, e assim Deus vai continuar nos honrando aqui na terra, como Ele honrou Abigail, honrou Davi e desceu à sepultura aquele que tinha dívida. Deus, Ele age assim. Deus, Ele é justo. Aquele que é injusto cai, e o que é justo é honrado por Deus. E assim que Deus abençoe a nossa pregação em nome de Jesus.